Aqui é a Andresa Gonçalves e hoje nós vamos falar de um tema que eu aposto que em algum momento da sua vida você já se perguntou sobre prosperidade. Por que algumas pessoas são tão prósperas e outras não? Por que algumas ganham mais dinheiro do que outras? Eu discuto muito esse tema dentro dos meus treinamentos. Trabalho muito essa questão de reprogramação de crenças sobre prosperidade, porque todos nós queremos ser prósperos, ou melhor, todos nós merecemos a prosperidade. Só que muitas vezes nós não entendemos o que acontece e estamos indo no círculo ali da vida, trabalhando, correndo e não paramos para pensar quais são os elementos necessários para uma mudança de vida? Quais são os elementos necessários para ser próspero? Durante a minha vida inteira, eu busquei muito isso em ser próspera. E como eu já te contei em outros webinários meus, eu vim de uma família humilde, a minha família é uma família humilde, tivemos muitas dificuldades financeiras, tive uma falência, quebrei financeiramente e aos 40 anos de idade achava que era quase impossível de retomar a minha vida. Mas o que eu quero dizer para você? A mudança não é no externo, a mudança é no interno. Quando eu quero dizer a mudança não é no externo e a mudança no interno, o que eu estou querendo falar para você? Que nós devemos mudar é a forma de pensar, é a forma de ver a vida. É isso que nos impossibilita de ser prósperos ou não. Só que como nós estamos voltados no externo, lá nos resultados, e mudar lá fora, nós não olhamos para nós. E nós estamos ali fazendo. E o que acontece? Um desgaste, um cansaço, um mau humor, irritação, porque todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter amor, todo mundo quer ter paz de espírito. Isso é normal e nós merecemos isso e podemos isso. Só que enquanto nós não olharmos para nós e não entendermos o que existe dentro de nós para mudar, é muito mais difícil. Não quer dizer que não é possível, claro que é. Tem gente que faz lá fora, não mexe internamente, não mexe nas suas crenças, no seu padrão de pensamento e consegue. Só que preço? A que preço consegue? Às vezes perdendo um relacionamento, perdendo um filho, desestruturando o eixo da família. Então aí você não vive de forma equilibrada. Não adianta você ser próspero financeiramente e não ser próspero familiar, porque prosperidade e abundância, quando nós falamos isso dentro de um processo de coach ou dentro dos meus treinamentos, não falo isso somente em termos de dinheiro. Nós temos que ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter abundância em todas as áreas da nossa vida, em amor, em amizade, em conhecimento. Prosperidade é isso, não somente dinheiro. Só que como as pessoas estão focadas no resultado, elas pensam somente em dinheiro. Mas o que vale uma conta bancária muito gorda se você não tem um bom relacionamento familiar, se você não tem uma boa relação com seus pais, com seu filho, com seu esposo, se você é uma pessoa que só trabalha, não tem tempo para você, para os amigos, para sua saúde, que preço é esse, né? Então o equilíbrio da vida é viver todas as áreas da vida sistêmica. Mas vamos lá, vamos continuar falando aqui dos elementos na mudança da prosperidade. Então, são 4 elementos necessários para realmente virar essa chave aí. O que precisa ter? O que aconteceu comigo, Andresa? Eu gosto de trazer os meus exemplos, porque eu vivenciei. Então, quando a gente vivencia, é muito mais fácil de validar para o outro, né? Não é algo, eu não estou te contando algo aqui que eu li num livro. Claro que eu li e apliquei na minha vida. Mas não é algo que outra pessoa me contou. Eu vivi, eu vivo isso. Então posso te afirmar com segurança que é possível, sim. Então tudo que eu te falar aqui vai estar embasado no que eu vivo, né? E no que eu vivi, nas minhas transformações. Então os 4 elementos da mudança aí. E eu quero te falar, antes de entrar nos 4 elementos da mudança, depois no final do webinário, eu quero falar para você e mostrar para você os livros
que mudaram a minha mente, os livros que me ajudaram a fazer isso que eu estou te dizendo agora, poder validar o que eu estou te dizendo, os livros que mudaram a minha cabeça. Então vamos lá, os elementos então para a mudança. Primeira coisa, conscientização. Como assim, Andresa, conscientização? Conscientização dos nossos problemas, conscientização das nossas crenças, conscientização das nossas dificuldades. Se você não estiver consciente, você não vai mudar. Segundo passo, entendimento. Eu tenho que entender que há uma mudança, que é possível uma mudança, sim. Se eu não trouxer um entendimento por que eu tenho tal crença e por que eu não consigo prosperar, nada adianta. Bom, então, depois do entendimento, o que vem? Desassociação. Eu tenho que desassociar aquilo que eu aprendi. Aquelas crenças, aquela maneira de ver o mundo, eu preciso desassociar. Muitas vezes a conscientização, de novo, como eu falo em todos os meus webinários, é escrevendo. Desassociar quando eu estou no momento ali, percebo que eu tenho a crença, percebo que eu vou agir com o mesmo padrão de comportamento, então de forma consciente eu decido mudar, mesmo que isso me traga um certo desconforto, mesmo que isso me traga um certo incômodo, mas eu dou o primeiro passo para a mudança. Essa é a desassociação, que aí vem depois o que? O recondicionamento. Repetir, 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 repetir. Nós aprendemos por repetição. Todas as crenças que você tem hoje em relação a qualquer área da sua vida, você aprendeu vendo, ouvindo e sentindo, repetindo isso de forma sistêmica. Então você formou o seu mundo diante daquilo que você viu. Eu gosto de dizer assim, gosto não, isso está lá nos livros, gosto de dizer porque eu falo dentro dos meus treinamentos, que quando nós olhamos para a nossa infância e percebemos o que nós ouvimos, o que nós sentimos e vimos, tá a base das nossas crenças. Se você olhar lá para a sua família, tá? A sua família sempre teve dinheiro, a sua família, vamos lá, sempre foi próspera. Não vamos pegar só o dinheiro, vamos falar na prosperidade geral. A sua família sempre foi próspera? Como assim, Andresa? Aí entra, sempre teve dinheiro? A sua família sempre viveu com amor, sempre viveu com respeito? Foi uma família doadora ou foi uma família retentora? Você tinha dificuldades financeiras? Porque se você olhar para a sua infância, você vai entender hoje, aqui no agora, o porquê que você tem dificuldades financeiras. Talvez o porquê que você não seja próspero como você gostaria de ser. Então, qual é a sua primeira lembrança com dinheiro? E qual foi o sentimento que essa lembrança te trouxe? Andresa, eu não me lembro qual foi o sentimento que essa lembrança me trouxe. Então você vai fazer o seguinte, você pega um caderno, anota aí e escreva essa pergunta. Qual a primeira lembrança com dinheiro? E principalmente, gente, qual o sentimento que essa lembrança te trouxe? Eu vou te contar a minha lembrança para te dar um exemplo, porque exemplos são ótimos para nós aprendermos com os outros e olhar para a nossa vida. Eu, Andresa, como eu te falei, vim de uma família humilde, então sempre teve dificuldade lá em casa. Nunca foi não passamos fome, não foi isso, mas a gente vivia com uma certa dificuldade. E aos 16 anos, eu não queria mais aquela vida, estava me incomodando aquilo. Eu queria roupa, eu sempre usei óculos, mas naquela época eu usava óculos que era fundo de garrafa. Hoje não, hoje meu óculos é mais para descanso, né? Eu fiz uma cirurgia depois, mais tarde, para corrigir a minha miopia, mas naquela época eu usava óculos com a lente bem grossa e eu não gostava de usar. Me sentia feia, tudo aquilo que um adolescente, né, um jovem adolescente sente. E aí, o meu pai não tinha condições de me dar lente de contato, e o meu sonho era ter uma lente de contato. Meu pai e a minha mãe diziam que aquilo era coisa de rico. Então, olha a crença, era coisa de rico, então nós não podíamos ter. E eu fui trabalhar com 16 anos para poder comprar roupa e para poder comprar a famosa lente de contato, que era o que eu queria, o meu sonho. E fui trabalhar numa sorveteria. No verão, né, nas minhas férias da escola, eu fui contra a vontade do meu pai, porque meu pai sempre quis que eu estudasse.
E eu me lembro na época que eu disse para ele, pai, eu não vou parar de estudar, eu só vou trabalhar nas minhas férias. E na cabeça dele eu tinha que me divertir. E ele estava completamente certo. Mas eu, imatura, queria trabalhar porque eu queria ganhar dinheiro. Fui trabalhar na tal da sorveteria. E cheguei lá, dei o meu melhor. Excelência, né? O dono lá do negócio, da sorveteria, gostou. E disse pra mim, viu que eu gostava de dinheiro também, viu que eu queria crescer. E disse pra mim, tu quer trabalhar um outro turno? E eu disse, quero. Olha só, gente, eu trabalhava da 1 às 7. Quando ele resolveu me oferecer um segundo turno, eu trabalhava da 1 às 4 da manhã, da 1 da tarde, das 13 horas até as 4, 5 da manhã, porque é um lugar movimentado, era na praia. Então eu virava direto. O que aconteceu? Quando chegou no final do mês, eu achei que eu ia ganhar um monte de dinheiro. Claro que eu não ganhei. Qual foi a minha lembrança de dinheiro? Que tenho que trabalhar duro para ganhar dinheiro, quase que de forma escrava. E olha só, comprei as minhas lentes de contato, com certeza foi o que deu para comprar, né? Passei um mês ali trabalhando, me lembro que meu pai, no segundo mês, meu pai não aguentou de me ver trabalhando tanto e me tirou do trabalho, disse que eu ia voltar pro colégio, que eu ia estudar. Eu nunca disse para ele que eu ia parar de estudar, mas enfim, ele não me permitiu mais que eu fosse, porque ele viu que era um trabalho quase que escravo, para comprar roupas e lentes de contato. Então qual foi o meu sentimento? O que eu aprendi lá aos 16 anos? Porque eu me lembro, é a única vez da infância e da juventude que eu me lembro de ver o dinheiro, porque até então eu não via dinheiro dentro de casa, que eu tinha que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Qual foi o entendimento que eu trouxe para minha vida? Que se eu não tivesse que dar duro lá fora, eu não ia ganhar dinheiro. E gente, eu não estou dizendo que você não precisa trabalhar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que ser disciplinado, não é isso. Só que você tem que trabalhar duro dentro de você. Porque é onde nós temos que trabalhar duro. Não é lá fora só no fazer. Eu entendi que o trabalho manual e o fazer era o que ia me trazer dinheiro. E não era. Então, gente, eu quero dizer para vocês assim, não é o trabalhar duro. Entendam isso. O trabalhar duro é dentro de você. É dentro de você que você precisa ver quais são as tuas crenças. Como você vê o mundo, como que você enxerga a forma do dinheiro, como que você enxerga a questão de trabalhar. Eu vejo algumas pessoas que trabalham duro para os outros e quando elas têm que trabalhar para elas, quando elas têm o trabalho delas, a empresa delas, não querem. Então você precisa descobrir qual é a tua primeira lembrança relacionada ao dinheiro e qual o sentimento, para começar a descobrir as causas da falta de prosperidade da sua vida. Mas Andresa, eu tenho, como eu posso melhorar? Nada é tão perfeito, nada é tão bom que eu não possa crescer. O segredo da vida, em qualquer área, é crescer, é evoluir, e com isso, esse crescimento vem expandindo a consciência. Expandir a consciência é ver o mundo de uma outra forma, de várias perspectivas. Eu, Andresa, enxergo de uma forma, fulano enxerga de outra e a outra pessoa enxerga de outra. É simples assim. Então a falta de dinheiro é um efeito, mas aonde está a consequência dessa falta de dinheiro? Você já parou para pensar? Aonde está a causa da falta desse dinheiro? Você controla o seu dinheiro ou você é controlado pelo seu dinheiro? São pequenas coisas que você tem que se perguntar. Como assim, Andresa, ser controlado pelo dinheiro? Gente, tem pessoas que não têm controle nenhum do seu financeiro. Eu conheço gente, você vai achar louco isso, tá? E eu posso dizer porque eu também já tive isso. Tem gente que às vezes eu comento assim, as minhas crenças eram tão grandes em relação ao dinheiro que eu, Andresa, tinha medo de tirar o extrato bancário. Não gostava de olhar a minha conta financeira. E uma vez, dentro de uma sessão de coaching, a pessoa me disse assim também, eu também tenho, Andressa, chega a me dar um frio. Aí eu parei a perceber, isso não é só meu, é de outras pessoas também. E aí eu me dou por conta, claro que eu vou lá e tiro. Mas eu percebo que tem gente que não tem nenhum controle, não sabe o quanto ganha, não sabe o quanto que gasta, não investe para os seus sonhos, não investe em cursos. Às vezes tu convida a pessoa para um curso, para um treinamento,
E a pessoa diz assim: ah, eu não quero, eu não tenho dinheiro, eu não posso. E não tem dinheiro por quê? Porque não sabe onde está o efeito, não tem uma administração boa do dinheiro, não sabe administrar, não tem um fundo de reserva para investimento. Sim, investir em cursos, investir em treinamento. É aí onde você vai aprender com outras pessoas. Você não vai aprender só com o treinador, lá só com um coach que está lá na frente dando treinamento. Você vai aprender com as pessoas que estão ali do teu lado. Eu vivo dando treinamentos no país inteiro e vejo isso, que as pessoas não aprendem só com o que eu vou dizer lá, as pessoas aprendem com quem está ali, com um colega, com uma crença. Na hora que compartilha, a pessoa olha para o exemplo de outra pessoa, ponto, viu? E é assim que nós aprendemos. Só que tem gente que não tem nenhum controle financeiro. Como que a pessoa vai crescer se ela não reserva lá X% do seu salário todo mês para comprar livros, para fazer um investimento num curso? E olha que os meus cursos, meus treinamentos, nossa, eles são mega acessíveis, super barato. Por que que tu faz assim tão barato, Andresa? Porque eu quero que todo mundo possa ter a mesma oportunidade que eu tive, de crescer, de expandir. Eu acho que o conhecimento tem que ser levado para a grande massa, para que todo mundo aprenda. Que nem agora aqui, ó, eu tô aqui fazendo esse binário com você, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não, eu quero doar, porque isso também foi uma das coisas que eu aprendi na prosperidade, ser doador, doar o tempo, doar conteúdo, doar o que eu aprendo, ajudar as outras pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Nós crescemos juntos, isso é uma lei da prosperidade, dar e receber. E isso está aí escrito há mais de 2000 anos e as pessoas, mesmo assim, não entendem e não fazem. Estão lá controlando o seu dinheiro ou sendo controlado por ele, achando que não consegue, achando que não pode doar, está preso na crença da escassez. E olha só, do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todo o resto. Se eu sou escasso numa área da minha vida, eu sou escasso em todas as áreas da minha vida. Eu sempre digo também dentro dos meus treinamentos, se você lava uma louça da sua casa mal lavada, você vai fazer todo o resto. Porque não é a louça, é como você coloca a tua vontade ali. Então, se você não doa alguma coisa da sua vida, se você não vai doar nada, não doa dinheiro, não doa amor, não doa conteúdo, não doa nada. E isso está ligado às crenças de escassez, pela falta e pela dificuldade. Também vou falar isso porque eu também vivi isso, porque eu também tive muita dificuldade na minha vida em ser doadora. Na maior parte do tempo eu vivia com dificuldade na minha infância. Não faltava, mas era limitado. Então, o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer para você com isso? Que eu me tornei retentora e não doadora. Porque eu tinha medo que faltasse, medo que terminasse. E os meus medos levaram a causa, lá o efeito de faltar mesmo. Porque todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento gera uma ação e toda ação gera um resultado. Essa frase marcou a minha vida. Caramba, o que eu venho pensando? Eu penso, eu sinto. Se eu penso que eu sou próspera, se eu penso que eu sou abundante, a vida aconteceu. Eu tenho força, eu tenho vontade, eu vou lá e faço com alegria, faço com amor, faço com motivação, faço com entusiasmo, desperto a minha energia dentro de mim. E as pessoas gostam de pessoas que têm energia, pessoas que são entusiasmadas, pessoas que são alegres, pessoas que são felizes. Na maior parte do tempo as pessoas estão só reclamando. Você encontra alguém, as pessoas só querem estar falando mal dos outros, só julgando os comportamentos. Não caia nessa armadilha, não caia. Olha como a prosperidade abrange tantas outras coisas, né? Estou falando aqui de dinheiro, mas já entrei na escassez, da falta do dinheiro, do comportamento de outras pessoas e falando de julgamento e falar mal de outras pessoas. Não, se você quer ser próspero, abundante, não caia na armadilha de falar mal do outro, de julgar as pessoas. Não faça isso. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Se você quer ser próspero, se você quer ser abundante, cuide do que você fala, do que você diz. Julgamentos estão
relacionada a sentimentos de raiva. Sim, porque aquela pessoa que julga, ela tem uma raiva dentro dela e ela quer externalizar aquilo com alguma coisa. E se você quer ser próspero, se você quer ser abundante, seja abundante em todas as áreas. E cuide também das suas palavras. Isso vai te ajudar bastante. Então pare e pense, o que impede você de crescer? O que tem impedido de você ser próspero? O que tem impedido você de ser abundante? O que nos impede de crescer não é o que não sabemos, e sim o que já sabemos. Por que, Andresa? Gente, para e pensa. Eu tenho algumas coisas como verdade na minha vida, que são as minhas crenças. Crenças é a forma como eu vejo o mundo, é aquilo que eu acredito como verdade. Chega uma outra pessoa e me diz que aquilo não é verdade, eu não aceito. Então o que me impede de crescer não é o que eu não sei, é o que eu também já sei. Porque eu fico dizendo que aquilo é a única verdade, que as outras pessoas não estão certas, eu diria que são céticos, né? Os racionais. Aquilo que eu tenho como verdade. E aí nada mais faz sentido. E aí eu não mudo, fico parado. Eu, Andresa, tive que abrir a minha mente para isso, porque algumas coisas eu achava que era aquilo e ponto final, teimosa, racional. Eu tive que abrir a minha mente e com muita repetição. Como que eu mudei essa mente racional? Eu sempre gostava de dizer assim, eu tenho os 2 pés no chão. O que eu estava dizendo com isso? Olha a crença. Que eu era racional. Ponto final. Não adiantava me vir comigo com lero, não sei o que eu não ia acreditar nessas balelas. Bom, quando eu fiz o meu processo de coach, a minha formação, eu me lembro até hoje, o professor falava e a minha cabeça era assim, de lado, duvidando todo o tempo dele. Vem lá, arrumou minha cabeça, Andresa, para de ter diálogo interno, acredita, tenha fé. Eu fiquei pensando, nossa, esse cara tá lendo a minha mente, é algum mágico na hora. Mente racional. E aí eu entendi o quê? Que eu não ia mudar a minha mente racional se eu não repetisse os conhecimentos, aquilo que eles estavam me ensinando, se eu não abrisse a minha mente, se eu não fosse para o YouTube ver palestras, ouvir. Eu passava os dias, eu passo ainda, ouvindo outros profissionais, ouvindo palestras, porque eu entendi que eu tinha que repetir, porque o que estava me impedindo de crescer era o que eu já sabia, não o que eu não sabia. Claro que tem aquela frase que eu amo do Paulo Vieira, né? Tudo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu já soubesse eu já teria. Mas eu li dentro de um livro essa frase, e eu vou te passar os livros no final que mudaram a minha vida, que o que me impede de crescer é o que eu já sei também. Porque a minha teimosia, a minha mente racional e não usar os 2 lados do meu cérebro que me impedia de ver o mundo de uma outra forma que eu não via. Então é essas mudanças que nós precisamos perceber. É isso, e isso nós mudamos a nossa vida e a nossa forma de viver. Então, ser próspero pega tudo isso, pega as nossas crenças e pega a maneira como nós vemos o mundo. As raízes da nossa árvore, as raízes geram frutos. O que eu quero dizer com isso? O que tu quer dizer com isso, Andresa? Que raízes geram frutos? Sim, e os frutos são o quê? Os nossos resultados. As raízes são as nossas crenças. E se nós não mexermos nas raízes, se a gente não for lá mexer, olhar, verificar quais são as crenças, trazer a conscientização, nós não vamos mudar. Quais são os nossos motivadores de dores? Nos sentimos inseguros? É uma crença sim que pode te impedir de ter bons resultados financeiramente. Porque a pessoa que tem insegurança, ela está cheia de medo, ela não vai agir. E Andresa, como mudar isso? Olhar, ter modelos. Você precisa ter modelos de pessoas que são seguras. Cuidar o teu contágio social, porque se você andar com uma pessoa que só tem medo, pessoas que só reclamam, como que você vai mudar as tuas raízes? Você não vai mudar. Você está reafirmando aquilo que você tem como verdade. Você anda com alguém que só justifica, que é vítima, que só reclama,
que fala mal dos outros, que não vê nada de bom, que é pessimista, como que você vai mudar as tuas raízes? Não muda nunca. Então tá lá, me diz com quem andas, tá lá na Bíblia, me diz com quem andas, que te direis quem és. Você tem que cuidar com quem você anda. Tá, Andresa, mas se a minha família é pessimista, se a minha família reclama e eu não tenho como não conviver, aí que você vai bombardear a sua mente com boas informações. Você vai assistir pessoas no YouTube, você vai ouvir, você vai baixar os áudios, vai andar ali todo o tempo ouvindo, e aí a tua vida começa a acontecer. Eu tenho clientes que dizem assim para mim, que me acompanham no meu canal aqui no YouTube: Andresa, eu acordo de manhã te ouvindo. Eu tenho meu milagre lá da manhã, e de manhã a primeira coisa que eu faço, eu vou lá naquele teu estudo do livro do Napoleão Hill, Pensa e Enriqueça, e escuto tudo que tu fala lá diariamente. O que essa pessoa está fazendo? Se reprogramando. Eu tenho gente que escuta dentro do carro, estou indo para o trabalho. É uma forma de cuidar, de limpar o teu jardim mental. É uma forma de cuidar as tuas raízes, nutrir as tuas raízes, porque tu tenha bons frutos. E bons frutos são o quê? Os teus resultados. Imagina você fazendo isso todos os dias. Todos os dias, como é que você vai estar daqui uma semana? Como você vai estar daqui um mês? Como você vai estar daqui um ano? Você vai mudando, você vai crescendo, você vai crescendo. Um dos livros que eu leio diariamente, eu já vou falar um livro aqui, eu ia mostrar, vou mostrar, né? Mas um dos livros que eu leio diariamente é esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, né? Esse livro é fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer Napoleão Hill aos meus 20 anos de idade, quando eu ganhei um livro que é Paz de Espírito, Riqueza e Sucesso. Eu ganhei esse livro e eu tenho ele até hoje. Na época eu não entendi muito. E como eu não entendi e também não dei sequência na leitura, ele ficou guardado. Olha só, ele ficou guardado durante 20 anos na minha casa, na minha biblioteca, e eu nunca mais li aquele livro. E aí, com todo esse acontecimento da minha vida, e quando eu entendi que eu tinha que repetir informações, que eu tinha que mudar as minhas raízes, e o meu ambiente não estava muito favorável, eu comecei através dos cursos e da leitura. E eu voltei nesse livro, Paz de Espírito, Riqueza e Sucesso. E aí, eu olhei para minha biblioteca e vi que tinha outros livros do Napoleão Hill nunca lidos por mim. E eu disse, bom, vamos voltar a ler. E um dia eu estou escutando um áudio de um cara, né, de um cara que nem é brasileiro, e que ele fez uma fortuna incrível, e ele conta lá a história da vida dele, e ele diz assim, que ele tinha lido Napoleão Hill, Pensa e Enriqueça, mais de 20 vezes. Aí eu parei e pensei, poxa, se esse cara aí, né, conseguiu fazer isso e tem essa prosperidade, por que eu li uma vez só, 20 anos atrás, e nunca mais vou ler? Desde aquele dia, então, eu comecei a ler Napoleão Hill todos os dias. E durante esses 2 anos aí de caminhada, de mudança de vida, eu já li ele 41 vezes. Eu estou repetindo ele de novo. Diariamente eu leio Napoleão Hill. Eu me acordo, ele está do meu lado, eu leio 1, 2, 3 páginas, tem dias que eu leio mais. Então, isso fez mudar a minha vida. Por quê? Porque quando eu tô lá lendo Napoleão Hill, eu lembro que eu tenho que ter disciplina. Quando eu tô lendo Napoleão Hill, eu lembro que eu tenho que ter organização, planejamento, que eu tenho que ter fé, que eu tenho que enxergar além dos meus olhos. Isso está relembrando a minha mente todo o tempo. Então, gente, a leitura é uma forma de se reprogramar. Tenha livros, compre livros. Eu vejo gente que se não acha gratuito em PDF, na internet, não compra o livro. Isso é escassez. O autor que fez o livro lá, o cara escreveu o livro, ele também tem que viver. Ele está te doando o teu tempo, está doando o teu conteúdo e tu não quer gastar R$30 num livro, R$40 num livro, você quer de graça o livro. Tá, Andresa, nunca mais posso ler em PDF? Não pode, não tem problema PDF. Mas não fique só à mercê, se não tiver na internet você não vai investir, porque senão você está numa crença de escassez. Então você precisa cuidar de novo lá das raízes, né? Alimentar
a tua terra para ter boas raízes, fortificar tuas raízes para que tu gere bons frutos. E bons frutos vão te trazer bons resultados. É como você compra uma maçã feia e horrorosa. O problema é da maçã? Não, é da terra, é da raiz, que não era boa. Então isso são os nossos pensamentos, são as nossas crenças. Eu já te contei de 2 livros aqui, mas vou te contar mais, vou te mostrar os meus livros, quero mostrar aqui no final do webinário, os livros que mudaram a minha vida, os livros que eu leio repetidamente, que eu trago a leitura todos os dias, ou eu termino e começo de novo, leio uma vez por mês. Para quê? Para refrescar a minha mente, para que eu possa gerar bons frutos. E eu vou te dizer uma coisa, a minha vida mudou. O primeiro passo foi logo lá nos primeiros 3 meses, quando eu comecei a mudar as minhas crenças, ali eu já tive uma mudança incrível de vida. São hábitos que eu criei na minha vida, hábitos de sucesso. Então eu quero, agora 2 anos depois, eu tenho mudanças extraordinárias, mas para isso eu tenho que dar duro dentro de mim para que realmente a minha vida aconteça. E hoje eu tô aqui compartilhando contigo todo esse conhecimento que eu aprendi, que eu vivo, que eu aprendo, porque eu não paro nunca de estudar. Quem me conhece sabe, não paro nunca de estudar, e não só ler como conhecimento. O que é bom, que eu tiro ali, eu aplico na minha vida. Porque eu conheço muita gente que lê muito, mas não aplica nada daquilo que lê. Então, não adianta ser só leitura, tem que ser sabedoria. E sabedoria é ter o conhecimento e ir lá aplicá-lo. Então, o que você tem que ter em mente é que os teus pensamentos, tá? Para você ser próspero, você tem que ter em mente que os teus pensamentos vão te conduzir a sentimentos. Isso é certo, não brigue contra isso. Só que você tem que perceber da onde vêm os seus pensamentos, né? Porque já que os teus pensamentos vão te conduzir a sentimentos e os sentimentos vão te gerar ação, e a ação vai te gerar o resultado lá, de onde vêm esses teus pensamentos? Lembre-se sempre, vem da tua programação passada. Você tem que olhar para sua infância. De novo, sua programação passada conduz os teus pensamentos. Você quer uma coisa bem simples para você fazer e você já entender? Vai lá e lembra, medita um pouquinho, fica em silêncio, vai lá, questiona assim para ti. Quais as frases que eu ouvia na infância? E fica em silêncio, sabe? 1 minuto, 2, para que você deixe a tua mente subconsciente te dizer quais as frases, os pensamentos que você ouvia na infância sobre dinheiro, sobre pessoas ricas. Como a gente está cheio de informação, terminamos esquecendo isso. Mas é muito importante tirar um momento para nós percebermos, ou até mesmo com a nossa família. Esses dias eu estava com meus pais, com a minha mãe, e eu não me lembrava muito o que a minha mãe dizia assim sobre dinheiro, eu me lembrava mais da dificuldade, mas não as frases dela. Mas agora eu tô ligada, sempre ligada. Eu tava almoçando com ela e eu não sei o que eu falei de um plano, de um sonho, que é muito importante nós termos um propósito definido, isso, né, as metas definidas, isso também traz muita prosperidade, porque não adianta você não ter um propósito definido. Mas não é isso que eu quero falar. Pois eu entro nesse assunto contigo. E aí eu contei para ela e ela disse: pra que, minha filha, ter dinheiro, ter tanto dinheiro assim? Pessoas ricas não são pessoas boas. E eu parei e pensei, tipo, meu Deus, olha só, não me lembrava disso. A minha mãe deve ter repetido isso a vida inteira, mas tá lá na minha mente subconsciente. E eu me lembro que eu sempre tive dificuldade em me relacionar com pessoas que tinham mais do que eu. Porque na minha cabeça, minha mente subconsciente, pessoas ricas não são pessoas boas. E o que a minha mente subconsciente quer que eu faça? Quer me prevenir de ser machucada. Ela não vai querer que eu ande com pessoas que não vão me fazer tão bem. Então é muito importante descobrir essas frases. Descobrir. Você vai arrumar a sua maneira de descobrir. Pensando, observando, né? Qual é
as frases que você ouvia. E outra coisa, para você descobrir se você tem muitas crenças, olha para o seu modelo de dinheiro, né? Como você pode descobrir o seu modelo de dinheiro? Analisa a tua renda, analisa o quanto que tu ganha, analisa como é a distribuição da tua renda. E aí você vai perceber se você tem crenças ou não. Mas eu vou te dizer assim, ó, se você não está próspero, se você não está com uma boa conta bancária sobrando, se você não faz as viagens que você desejaria, se você não ajuda pessoas como você gostaria de ajudar, doar, né, se estiver sobrando, é porque você tem crenças financeiras, sim. E a grande parte do nosso país tem, é só olhar. Nós temos, sim, só que a gente tem que olhar para isso com humildade. Então analise a sua renda. O primeiro passo para a mudança começa sempre nutrindo nós. E agora eu vou te mostrar os livros que mudaram a minha vida. Porque nutrindo, descobrir as crenças e nutrir. Não é ficar com raiva de ninguém, é apenas nutrir. Nutrir os nossos pensamentos, né? Alimentar nossas raízes. Olha só, um livro que mudou muito a minha vida, né? Ó, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Esse livro aqui tem até, quando eu li ele, até escrevi aqui algo que eu leio hoje, eu adoro escrever, né? As decisões, algo que mudou a minha vida. E Napoleão Hill traz muita coisa legal, né? Inclusive eu estou relendo ele de novo, tanto que tem uma caneta aqui dentro, né? Ele fala muita coisa de propósito definido, né? De saber o que nós queremos, porque eu vejo também, gente, que as pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas não querem contribuir na vida de ninguém. Tem pessoas que só querem o dinheiro e aí fica difícil ser próspero, porque nós precisamos gerar valor na vida das outras pessoas. Quando você gera valor na vida de outras pessoas, você não precisa mais se preocupar com o dinheiro, com a prosperidade, ela vem. Só que as pessoas, elas querem dinheiro, mas elas não querem gerar valor. Elas pensam somente no dinheiro e não pensam como que elas podem criar valor na vida de outros seres humanos. Andresa, mas eu não sou um coach, eu não sou um palestrante, como é que eu vou criar valor? Qualquer trabalho tem valor na vida de alguém. Até mesmo lavar uma roupa, ser pintor, ser pedreiro. Isso tudo está gerando valor na vida de outras pessoas. É como você olha, né? Você pergunta para dois pedreiros: o que vocês estão fazendo? Um vai dizer: eu estou construindo uma igreja. E o outro vai te dizer: eu estou ajudando a tornar a minha cidade mais religiosa. Estou ajudando a construir a melhor igreja. É tudo como você olha, como você entrega o valor daquilo que você faz. Então, pense nisso também. E Napoleão Hill fala muito nesse livro aqui, de propósito definido, de trazer mudança na vida dos outros também. Esse livro foi fundamental para mim, A Lei do Triunfo, né? Adoro muito Napoleão Hill. Tanto adoro que esse é o que eu li, né? 41 vezes. Que é Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Eu tô relendo ele então novamente, né? E aqui ele vai falar de várias coisas: desejo, fé, decisões, emoções positivas, mente subconsciente. Isso é bem importante você entender o que é a sua mente subconsciente. Napoleão Hill fala disso aqui, não de uma forma muito profunda, mas agora eu vou te mostrar como que você pode ler mais sobre isso, entender sobre isso. Então, Napoleão Hill lembra muito a nossa mente daquilo que nós precisamos fazer: organização, conhecimento especializado. Gosto muito desse livro, muito mesmo. É um livro que vale a pena ler sempre. Então, indo aqui na mesma coisa indo em Napoleão Hill, né? Apaixonada por Napoleão Hill. Esse livro aqui, Simples, Mais Esperto do que o Diabo, também, que fala do quê? Do nosso diálogo mental. O que é o diálogo mental? Ah, não, isso não é pra mim. Ah, isso é bobagem, isso vai te levar para o inferno, isso não serve, isso só querem tirar o teu dinheiro. O mal entrando na tua vida. Diálogo mental fortíssimo. Napoleão Hill fala isso aqui nesse livro. Um livro muito bom para ler.
Aí eu vou te mostrar aqui o primeiro livro que eu te falei que eu ganhei, né? Olha o estadinho do livro do Napoleão Hill, né? Não tem mais nem a capa, mas ele é todo marcado, ele é um livro que eu amo com todo cuidado, só que ele é muito velho, né? Muito antigo mesmo. Quando eu ganhei ele já era assim, né? Antigo, e eu tô aqui com ele, eu tinha 20 anos, então faz 23 anos que eu tenho ele. Eu adoro esse livro, Paz de Espírito, Riqueza e Sucesso. Nem sei se existe ainda esse livro, essa publicação. Mas entrando aí, olha só, que eu te falei lá do Napoleão Hill. Esse livro aqui, ó, Joseph Murphy, O Poder da Mente Subconsciente, ele explica melhor o que é a nossa mente subconsciente. Eu não vou falar aqui porque não é o tema, né? Abrange, com certeza. Talvez eu faça um webinário só sobre isso aqui, sobre o poder do subconsciente. O que é o subconsciente, que nós precisamos, é preciso entender isso, né? Mas está aqui o livro para você ter um entendimento, para que você possa aprender, para que você possa limpar a sua mente, as suas crenças passadas. E dele aqui, ó, tem 1001 maneiras de enriquecer, é bem legal, né? O que ele fala aqui, fala de gratidão, ele fala de limpeza de subconsciente, é muito bom esse livro aqui. Aí, gente, como eu contei para vocês que a minha mente era totalmente racional, não, antes de entrar no racional, esse livro aqui também mudou a minha vida, tá? Eu procuro ler ele uma vez por mês ou a cada 2 meses, dependendo, para lembrar sempre quais são as minhas crenças, o que eu preciso mudar na minha vida. Esse livro aqui todo mundo conhece, é um livro que está por aí, é muito bom e muito importante ler também. Aí eu tenho assim, ó, antes de entrar aqui, ó, essa é a terapia da riqueza, ó, esse livro é fantástico, gente. Esse livro aqui é para identificar os nossos sentimentos em relação ao dinheiro. Lembra que eu te falei que a minha lembrança do dinheiro foi aos 16 anos e o sentimento não foi muito legal? Foi fazendo alguns exercícios desse livro aqui que me caiu a ficha do que eu acreditava que eu precisava, né, trabalhar duro para ganhar dinheiro. Só que como eu tenho uma mente racional, né, hoje equilibrada, eu entendo isso, mas na época eu tinha a tendência de ter o julgamento muito forte, muito julgadora. Não era para mim, isso é mentira, isso é balela. Eu precisava de fontes, né, de comprovação científicas de tudo isso que eu li de Napoleão Hill, né? A minha mente precisava ter um subsídio assim, mas isso é verdade? Isso é só autoajuda? Isso é só história? Né? Será que isso acontece mesmo? A minha mente precisava disso. Então, para as mentes que nem eu era, que tem dificuldade de crer, a gente precisa, e eu vou dizer isso porque eu precisei, de subsídios cientificamente comprovados, de doutores, de psicólogos, para poder me ajudar, de cientistas, da neurociência, porque senão eu ia sempre duvidar, e enquanto eu duvidasse, minha vida não ia acontecer. Então eu fui lá, ó, Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? De Sean Acor. Esse cara fez uma pesquisa aí durante 12 anos em Harvard, é muito legal esse livro, e ele vai comprovar muito do que tá lá nos outros livros, né? Nossos sentimentos. Ele não é um livro de prosperidade, mas ele comprova tudo aquilo que tá ali, então é muito legal. É um livro que me ajudou muito. E esse livro aqui, gente, Mentes Milionárias, também, né, de doutores, ele fala tudo que Napoleão Hill diz. Inclusive, né, ela fala aqui logo no início sobre Napoleão Hill. É muito legal. Então, esse livro é para acabar com a mente, né, com as mentes que racionalizam, que acham que tudo é bobagem, que isso não é pra mim, que isso é balela, que querem me contar história. Esse livro é fantástico, então, para as mentes racionais, as mentes que duvidam e não acreditam em nada, tá? Então, é um livro que vai te ajudar muito. E aí, para aquela pessoa que não tem, ainda tem crença, tem dificuldade de se organizar, eu vou te indicar, eu tô com um só aqui, tá? Essa série aqui, né, do Pai Rico, Pai Pobre, Independência Financeira, né? E aqui fala muita coisa legal mesmo. Tem muita repetição do que a gente já viu ali nos outros livros, mas lembra que eu falei que nós aprendemos pela repetição? Então esses são os livros que me acompanham.
São os livros que eu tenho como repetição, são os livros que mudaram a minha vida e que mudam, porque algum deles eu leio, né, diariamente. Esse aqui, Mais Esperto que o Diabo, eu tô sempre refrescando a minha mente com ele também. Andresa, como que tu consegue fazer tudo isso? Me organizando e planejando, como diz Napoleão Hill. O dia tem 24 horas, tá? Tu não dorme? Claro que durmo, me divirto, passeio, viajo, curto com a minha filha, tenho tempo para tudo, uma vida familiar, tudo sistêmico. Mas é uma questão de planejamento e organização. Você tem que dar prioridade para aquilo que você quer, para o seu propósito definido. O que você busca da sua vida? E isso, lembra que eu falei que nós precisamos ter um propósito definido, aquilo que nós queremos ter claro para nossa mente? Precisamos ter claro quais são os nossos objetivos, estabelecer metas, e metas, às vezes pequenas metas. A Mentes Milionárias, ela fala sobre isso. Pequenas metas, né? Metas mensais, metas semanais. E a minha meta é ler 2 livros por semana. Eu venho fazendo isso há 2 anos. Isso tem feito a minha vida se transformar. Então, eu leio, estipulo o número de páginas, amo ler, aproveito qualquer momento, né, que eu possa ter para incluir um pouco mais de leitura. Então digo isso dentro de um dos meus vídeos lá no meu canal, aqui no meu canal, que o meu vício é a leitura, né? É um vício bom, eu gosto de ler, eu gosto de aprender. O aprender mudou a minha vida. Então as minhas crenças limitantes contra dinheiro foram por água abaixo, porque eu descobri que a evolução traz esse crescimento e traz a prosperidade. Então isso é uma lei, não tem como não. Então a vida acontece, só que você tem que parar e pensar: o que eu quero da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito com o meu tempo livre? Olhado TV, olhado séries bobas. Andresa, não vou poder mais fazer isso? Claro que pode, eu também vejo TV. Mas o quanto que você vê, o quanto que você investe do seu tempo aí em televisão, né? Então tudo isso você tem que observar. Então a vida é fantástica, a vida é maravilhosa quando a gente evolui, quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente vive no amor, quando a gente vive na doação, amor com nós mesmos. E a vida é maravilhosa e fantástica. Quero também te indicar aí a minha série dentro do meu canal do estudo do livro do Napoleão Hill, desse livro aqui, ó, como eu falo, com a minha visão de coach, né? Pensa, enriqueça. Por que eu falo? Porque tem gente que lê esse livro e não consegue entender logo de cara, assim. Lembra que eu falei que quando eu lia também não fez muito sentido para mim, eu peguei e joguei ele, fui ler 20 anos depois? Então eu fiz lá o áudio, né, comentado do Napoleão Hill de cada capítulo. É bem legal como a minha visão de coach, para ficar de forma mais claro, porque como eu tive essa dificuldade, eu não quero que você tenha também. Eu já sei o caminho, então por isso que eu fui lá e fiz toda a gravação do livro, é bem legal. Não perca de ouvir, vai lá, é áudio, você vai ter transformações na sua vida. Escute todos os dias, alimente a sua mente, nutra a sua mente com coisas boas, que você vai ter a prosperidade que você tanto deseja na sua vida, em todas as áreas. Eu espero que tu tenha gostado desse webinário. Eu tô adorando fazer esses webinários toda terça, né? Toda quinta aqui no meu canal. Você vai lá e deixa o teu e-mail, te inscreve. E olha só, vou te contar uma surpresa, né? Isso é para quem ficou até o final. Eu vou fazer uma série de aulas de coach, né? Na prática com você, através de webinário também. Eu quero te dar conteúdo, eu quero que você pare e pense, eu quero que você consiga transformar a sua vida como eu consegui, como eu consigo. E eu vou te dando indicações de livros, vou te dando material para você estudar, você vai fazendo um coach aqui comigo e vai transformando a sua vida. Espero de novo, né, que você tenha gostado. Se gostou, curte aí, dá um like, deixa teus comentários, deixa perguntas para mim, porque eu consigo fazer tudo isso sabendo o que você gostaria de saber, de aprender, para que eu possa ser o mais claro possível para te ajudar no teu crescimento, no teu desenvolvimento, para que você expanda a sua consciência. Então deixa a tua pergunta aí, coloca aí se você gostou, o que você gostaria de receber como conteúdo. Compartilha com teus amigos que também precisam descobrir as suas crenças, e vamos ajudar o mundo a se transformar. Vamos ser pessoas doadoras, pessoas que ajudam outras pessoas a crescerem também. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo e tenha aí um dia, uma semana, um mês extraordinário.